Sabe aquelas frases ditas no calor do momento, meio sem pensar, mas que depois bate aquele arrependimento? Pois é, para o azar de Lula, foram duas pessoas em menos de 48 horas que deram com a língua nos dentes. Uma delas desmentiu uma narrativa criada por Lula, e a outra fez ainda pior, mas muito pior. Revelou uma situação muito grave dos bastidores do governo. Bom, vamos lá e vamos por partes. Uma delas partiu de dentro do próprio governo. Simone Tebet, a ministra do Planejamento, em entrevista ao canal do próprio governo, no programa Bom Dia Ministra, em meio a uma série de argumentos na tentativa de promover a gestão de Lula, acabou deixando escapar uma confissão de que o preço dos alimentos realmente subiu, contrariando totalmente a narrativa que Lula vem construindo em seus discursos ao dizer que o preço da carne e dos demais alimentos havia baixado. Por sinal, fica nítido nesse vídeo que Simone se arrependeu imediatamente de ter falado isso e começou a gaguejar ao tentar justificar. Carteira de trabalho assinada, a inflação em baixa, o preço dos alimentos estão altos, a gente está cuidando disso, a gente está vendo de que forma a gente pode, né, olha que não pode entrar intervenção no domínio econômico, mas a gente tem feito políticas públicas para melhorar. Os preços dos alimentos estão altos, a gente está cuidando disso. Eu já vou mostrar a outra pessoa que deu com a língua nos dentes e dessa vez sobre uma situação muito mais grave. Só que antes, já que eu falei sobre as gaguejadas de Simone Tebet ao tentar se justificar, eu preciso mostrar outra pessoa que tentou arrumar desculpas para o injustificável. O próprio Lula. Em uma reunião no Planalto, Lula disse que as matérias da imprensa costumam tirar falas de contexto. Porque muitas vezes você está vendo um telejornal e o que predomina no telejornal não é a notícia completa, é uma frase da notícia tirada de contexto. Sabe, que de preferência, se puder fazer intriga, melhor. Se não puder, não tem problema. Por que ele está dizendo isso? Porque no dia anterior, uma fala inescrupulosa dele ganhou manchetes em vários jornais do país. Foi aquela brincadeira sobre corintiano poder praticar violência doméstica. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem. Como eu. Se o cara é corintiano, tudo bem. Agora me diga você, que está assistindo a esse vídeo, essa fala precisou ser tirada de contexto para ser absurda? Pois é, e essa está longe de ser a única fala inescrupulosa de Lula, que para ele foi apenas tirada de contexto. Poucos dias antes, em uma entrevista ao UOL, Lula disse que era difícil achar mulheres e negros para os cargos do seu governo. Fica mais difícil você encontrar mulher para determinados cargos, fica mais difícil você encontrar negro para determinados cargos. Não é que não tenha, é que a oferta ela é menor. Mais uma vez eu pergunto, essa fala precisou ser tirada de contexto para ser absurda? Pois é, outra ocasião em que isso aconteceu, e eu estou falando somente sobre falas em 2024, foi em uma visita ao Rio Grande do Sul após as enchentes que devastaram o estado. Por mais que a gente veja, eu falei para a Janja domingo, é impressionante, eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. Essa fala precisou ser tirada de contexto para ser absurda? E ainda não acabou. Também em 2024, em uma visita à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, Lula disse ter pensado que uma moça que estava no palco gostava de um batuque pelo fato de ser negra. Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Essa fala precisou ser tirada de contexto para ser absurda. Por sinal, nesse mesmo dia, em relação a essa mesma moça, Lula disse ter ficado pensando se ela gostaria de namorar com ele. Eu pensei, será que ela quer namorar comigo? Ela não quer. Ela não quer porque tem coisa melhor no mercado. E ela não quer porque eu já tenho a Janja também. Essa fala, como eu mostrei no vídeo publicado aqui no canal no dia em que isso aconteceu, foi retirada do vídeo da transmissão publicada no canal do Lula, o que deixou ainda mais claro que se tratou de um assédio praticado por ele. Enfim, Lula, segundo o próprio, não é o culpado por nenhuma dessas falas. A culpa é das outras pessoas que tiram suas frases de contexto, esses brasileiros malvados. Agora, eu quero ver a desculpa que ele vai arrumar para o que eu vou mostrar agora. Uma notícia comprometedora sobre o governo Lula foi publicada nesta quinta-feira por alguns veículos de imprensa. Eu separei aqui a publicação da revista Oeste. Lula decreta sigilo de 100 anos em declaração de conflito de interesses de ministro
ministro de Minas e Energia. Não custa lembrar que, durante a campanha de 2022, Lula prometeu convictamente que não haveria sigilo no seu governo. Meus amigos e minhas amigas, não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. E o portal da transparência voltará a funcionar, companheira Dilma. E a lei de acesso à informação será cumprida. Foi nós que criamos a lei do acesso, sabe, às informações, porque qualquer pessoa poderia saber o que aconteceu no nosso governo. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele diz que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia contra ele. Mas sabe como é? Campanha é campanha, governo é governo. Só que além da gravidade da notícia em si, aconteceu algo ainda pior para Lula. Uma das pseudo-jornalistas militantes da Globo News, Natuza Neri, deu com a língua nos dentes ao falar sobre uma conversa que teve com um dos integrantes do governo sobre esse assunto, que revela a crise interna em relação a esse possível novo escândalo. Gabeira, uma fonte do PT, com quem eu falava agora há pouco, lembrou que teve uma reunião do partido, da coordenação do partido no Congresso Nacional, e eles trataram desse assunto. E um dos parlamentares, segundo a minha fonte me revelou, me comunicou, disse o seguinte: olha, se for para defender o governo, eu quero ver a história bem contada. Então, nem o próprio partido do governo está achando que a história está bem contada. E ela ainda continuou dizendo algo muito, mas muito estranho. Então, para além das conversas que nós jornalistas temos em off com os integrantes do Ministério, e é importante que eles falem em off, Peraí, por que é importante que eles falem em off? O que os integrantes do governo e jornalistas têm para conversar que precisa ser escondido do povo brasileiro? Somos nós, cidadãos brasileiros, que pagamos o salário de todos os integrantes do governo. O mínimo que se espera é que haja transparência a respeito daquilo que acontece. Mas para a pseudo-jornalista Natuza Neri, é preciso haver segredinhos entre o governo e pessoas como ela. Enfim, ela ainda continuou. É importante também que o ministro fale. Se o problema, quem tem que se ver é a Eletrobras, então o ministro chama a Eletrobras, pede para a Eletrobras sentar ali do lado dele, ou alguém do ministro, contar a história e explicar, o próprio ministro dizer que tem informação da vida dele que não é de interesse público, mas a coisa vai ficando ruim e vai levando o governo junto, Gabeira. Incrível como as questões relacionadas ao governo Lula são tratadas por eles como algo simples e corriqueiro. Em vez de dizer que esse pode ser mais um escândalo, ela diz apenas que a coisa está ficando ruim. Bom, depois dessas falas, a coisa tende a ficar ruim para ela, pois o papai Lula não deve ter gostado nem um pouco dessa revelação de bastidores. Um grande abraço e até a próxima.